uma vez que é o primeiro a intervir neste painel, eu ia-vos pedir a todos que estão presentes neste momento na reunião, por favor de silenciarem no vosso computador, uma vez que a pessoa que era para estar aqui comigo, está há bocadinho a comentar isso com o Dr. Miguel Guimarães, portanto a pessoa não pôde estar por motivo de força maior, teve para o filhote para uma emergência do hospital e, portanto, vamos tentar gerir isto o melhor possível. Peço antecipadamente desculpa se alguma coisa não correr na perfeição como nós gostaríamos. Boa tarde a todos de novo e a todas. Sejam muito bem-vindos a esta comemoração do Dia Mundial da Diabetes, que este ano, por razões que todos conhecemos, tem que ser feita através deste movimento de distância com todos e com todas. Nesse sentido, eu estava só a referir a todas as pessoas o favor de desligarem os microfones, uma vez que torna-se difícil de gerir de outra forma. Eu não estou aqui a conseguir, sinceramente, aceder a uma plataforma que iria permitir silenciar remotamente todos os vossos microfones e então expressar o nosso agradecimento em nome da Associação GIR-HC a todos vós aqui presentes, em especial aos palestrantes, que vocês têm conhecimento, uma vez que foi oportunamente divulgado o cartaz deste painel de à tarde. Agradecer naturalmente a todos os participantes a sua disponibilidade, o seu esforço em conseguir estarem connosco nesta tarde. A todos vós que estão a assistir a este webinar, também o nosso agradecimento, uma vez que todos estão seguramente outros a fazeres a um sábado. De qualquer forma, dizer-vos que é com imenso gosto que estamos aqui nesta apresentação, fazendo uma coisa que é o refletir em conjunto cada um dos temas que estão propostos, a melhor forma de interagirmos. Eu ia pedir a todos os palestrantes, a semelhança já tinha feito anteriormente, para poderem fazer o favor de tentarem na vossa capacidade de síntese e a palestra decorrer em 12 minutos, havendo, portanto, 3 minutos para perguntas. Perguntas essas que irão ser colocadas no chat, ou seja, no bate-papo, que estão a ver na barra ao fundo, a barra preta, ao fundo do vosso ecrã. E, portanto, dizer-vos que a GIR-HC congratula-se muito com a vossa presença. Um dos grandes objetivos da GIR-HC, como terão recebido isso por e-mail, é a saúde preventiva. Portanto, temos todo o gosto em ouvi-lo, professor Mário Pinto. Por favor. Professor Mário Pinto, está a ouvir? Sim. Ok. Gustavo falou da última manhã. Vai trabalhar terça. Venha uns dias. Peço desculpa interromper, mas ia-vos pedir a todos vós o favor de silenciar os vossos microfones, o vosso computador, porque estamos a ouvir algum som de fundo. Muito bem. Vamos ouvir o professor Mário Pinto. Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os palestrantes e principalmente também cumprimentar todas as pessoas que estão a ouvir-nos, de uma forma especial para um grande amigo meu, que é o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, e que eu fiquei muito contente de o ver aqui e ter a honra de falar com todos vós e principalmente também com todos os profissionais de saúde. Não queria esquecer os profissionais de saúde, que aqui têm um peso determinante para aquilo tudo que eu irei falar, mas, e com estes cumprimentos todos, cumprimentando então a associação, cumprimentando os profissionais de saúde, cumprimentando todos os profissionais que estão aqui presentes e principalmente cumprimentar os doentes. Vou recebê-los aqui na sala de recepções do Palácio de Belém. Sejam bem-vindos, é aqui que nós costumamos receber as pessoas de quem gostamos e aquelas que têm a honra de nos visitar. A todos, muito boa tarde. No ano passado
tivemos, juntamente com um grupo de profissionais e de representantes de profissionais ligados aos medicamentos, recebemos nesta sala, digamos, para formalizar a oferta do alto patrocínio a este programa Desperta. Quando ele me foi apresentado, que tem a ver com o pé diabético, este programa Desperta apresentava potencialidades muito elevadas para poder sair-se bem. E isso, sair-se bem, significa ter êxito, ter outcomes que possam ajudar a melhorar a vida dos cidadãos com diabetes. E é isso, provavelmente, o que nos une. Aquilo que nos une é muito maior que aquilo que nos separa, e estamos a falar de nos unirmos à volta de uma doença que tem uma prevalência, uma incidência muito elevadas e que nós sabemos do que estamos a falar, porque hoje o que nos une é exatamente o dia 14, e o dia 14 não é mais do que o Dia Mundial da Diabetes. É sobre, nesta matéria, neste contexto, que eu vinha falar um pouco do panorama mundial, um bocado mais, de uma forma mais pormenorizada digamos, do ambiente português em relação à diabetes, e depois falarmos um pouco daquilo que eu escolhi como tema principal, que é o pé diabético e o tratamento do pé diabético. Enquanto entidade clínica, enquanto entidade independente, muitas vezes em relação às considerações sobre outras doenças, sobre outras comorbilidades, entre elas a diabetes. Este problema, esta doença é uma doença importante a nível mundial? A resposta é uma doença muito importante, é uma pandemia que dura há muitos anos, e por sabermos que 1 em cada 11 adultos tem diabetes. Isto contabiliza sensivelmente mais de 415 milhões de pessoas em todo o mundo. Sabendo nós, um outro assunto que é importante dizer é que estes doentes diabéticos, 46%, ou seja, quase 50% não sabem que são diabéticos. E que importa nós trabalharmos nesta área, importa nós fazer com que estes doentes sejam diagnosticados. E isso tem que ser através de nós e de todos os profissionais, mas também das famílias e dos doentes. Este assunto, a diabetes, mata muito mais do que muitos cancros e outras doenças. Entendam que o tamanho desta doença, no que diz respeito aos outcomes, aos resultados, é de facto importante em relação às outras doenças. Vejam bem que, trazendo aqui a diabetes, o número de diabéticos, o número de doentes com HIV, com tuberculose e com a malária, nós vemos que realmente a diabetes destaca-se aqui. E num número muito superior em relação aos outros todos somados. Vejam bem, o HIV, mais a tuberculose, mais a malária, somam menos de 5 milhões. Certo? E, portanto, este é um assunto importante, é uma pandemia importante, é uma pandemia que, infelizmente, tem sido um pouco esquecida nos últimos 9 meses. A diabetes causa amputações dos pés e das pernas em cada 20 segundos. Eu tenho ali o relógio a contar para vos dizer que, exatamente neste momento, acabou de ser amputada uma pessoa. 70% das pessoas com diabetes que desenvolvem uma úlcera de pé não vão sobreviver nos próximos 5 anos. E queria-vos dizer, com alguma, digamos assim, tranquilidade, que 85% destas amputações são evitáveis. Este não é o pé do Tutankhamon. É o pé de um doente de Chaves que foi amputado na semana passada. Eu pensei sempre, quando vi esta figura, que fosse o pé do Tutankhamon. Não é, é um pé vivo, que ainda não tinha saído do corpo onde estava. É importante dizer que este assunto que nos une está nas nossas mãos, está nas mãos de cada um de nós. Está nas mãos dos
obviamente, dos profissionais de saúde e do seu empenhamento, da sua forma de estar em equipa para poder poupar estes pés e, principalmente, para poupar vidas. Isto está nas mãos de cada um de nós, dos profissionais, dos doentes, da família, dos cuidadores, do Serviço Nacional de Saúde e de todos os sistemas de saúde existentes. O nosso sistema de saúde é complexo atualmente e é por isso que nós temos que pensar que isto está nas nossas mãos, diminuir o número de amputações, que em cada 20 segundos está a acontecer em todo o mundo. E é importante dizer, com calma, com serenidade, que 85% destas amputações que estão a acontecer agora podem ser evitadas. Como vão ser evitadas? Qual é o peso desta doença em termos de custos para os Estados e para os governos e para os países? Globalmente, 12% do orçamento mundial da saúde é gasto no diagnóstico, no tratamento dos doentes diabéticos. Este assunto veio para ficar, para continuar. Qual é a dimensão deste problema nos próximos anos? Ou vamos resolver este problema já amanhã ou depois? Obviamente que não. Nos próximos anos a prevalência da diabetes vai aumentar com o envelhecimento da população. E quais são as expectativas que nós teremos que ter presentes para combater esta situação? Há 2 anos, ou em 2016, 21% da população tinha mais de 65 anos. Nós prevemos que em 2050 cerca de 36% dessa população vai ter mais de 65 anos. Perante estes factos e perante a possibilidade e a expectativa da diabetes aumentar, nós temos que preparar-nos um pouco melhor para resolvermos a saúde dos portugueses. Nós, este quadro toda a gente conhece, sabemos qual é a prevalência da diabetes em Portugal, 9,8. E esta prevalência é igual para todo o país, não é? Nós vemos claramente nesta distribuição por regiões que correspondem às administrações regionais de saúde, que em Lisboa, Val Tejo e no Alentejo nós temos uma prevalência muito mais elevada. E aqui nós também encontramos um aumento do número de amputações nestes doentes. O que é que temos feito até agora? O que é que fazemos? O que temos feito e o que é que vamos fazer? Até agora o que temos feito é realmente muito bom. Nós podemos orgulhar-nos destes dados que realmente são significativamente bons. Vejam bem, nos cuidados primários de saúde, o diagnóstico de diabetes registrados tem vindo a aumentar, acompanhando a preocupação com estes problemas profissionais de saúde. Nós temos vindo, em termos do país, em termos de administrações regionais de saúde, a ter algumas oscilações de um lado para o outro, mas que parecem que serem compensadas globalmente. Mas temos que olhar para que algumas dessas regiões tenham um trabalho ainda mais apurado e mais atento para estes problemas da diabetes. Vejam, por exemplo, aqui na ARS Lisboa e Val Tejo, nós temos aqui realmente um diagnóstico de diabetes registrado um pouco diferente, em relação aos registros de diabetes nos cuidados primários. Vejam também aqui, no caso da diabetes por 1000 habitantes, a quantidade de novos casos, isto é, de incidência que nós temos nestas regiões. Vejam, no norte de 6,3, no centro de 6,9, em Lisboa e Val Tejo 6,2, e assim nós podemos ver que há alguma homogeneidade. Parecem ser. Peço desculpa interrompê-lo, professor Mário. Ia só pedir, peço desculpa interromper, professor Mário, ia só pedir a todos e a todas o favor especial de desligarem os vossos microfones para não haver este ruído na palestra que estamos a assistir. Por favor, muito obrigado. Os doentes, aqui vamos falar um pouco do que temos dentro do Serviço Nacional de Saúde. Os utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde e que são seguidos no Serviço Nacional de Saúde nos cuidados primários. É interessante vermos que desde 2015 até à data nós temos
tido um aumento significativo desta proporção de doentes diabéticos, o que nos apraz dizer que este será o caminho correto para desenvolvermos qualquer atividade para que possa ter resultados firmes e significativos. Em termos de consultas de enfermagem de vigilância no Serviço Nacional de Saúde, nós podemos dizer que nos cuidados primários, claro, estamos a falar de cuidados primários, iremos falar nos cuidados hospitalares, na ARS Norte, digamos assim, essa proporção de utentes inscritos no Serviço Nacional de Saúde e nos cuidados primários começa a ter números significativamente bons. Vejam bem aqui o norte do país, tem 86% de doentes inscritos e acompanhados. Falando agora do que está a acontecer, quais são os doentes diabéticos que vão ao hospital? Temos aqui um quadro que fala das admissões nos hospitais com o diagnóstico principal de diabetes. Nós temos vindo aqui a ver uma subida em termos totais de admissões. Nós vemos aqui que as oscilações têm sido significativamente para melhor, havendo até um decréscimo de doentes que recorrem ao hospital com o diagnóstico principal de diabetes. A proporção dos doentes, e aqui estes números são mais fáceis de ler, esta proporção de admissões nos hospitais com o diagnóstico de diabetes, vejam bem, é a subida que tem vindo a acontecer desde 2009, desde 6% até o dobro que aconteceu em 2018, que é bom este número, com alguma estabilização, isto é, os doentes já estão a ser seguidos também nos cuidados primários, o que e que evitam muitos destas admissões, ou podem evitar algumas destas admissões. O registro da observação do pé, e aí que nós temos alguns números, o que é muito bom, porque aqui há 10 anos estes números não existiam, e nós temos utentes seguidos no Serviço Nacional de Saúde, que realmente já têm observação. Veja bem a quantidade e a subida dos valores em termos de percentagem que nós temos observado desde 2015. Vejam, na ARS Norte de 78, hoje já temos uma observação significativamente melhor, que é de 85%. Na Centro, nós temos também uma subida sustentada destes valores e temos na ARS Lisboa e Valtejo uns valores também com uma subida, o que significa que também Lisboa e Valtejo está no caminho certo para começar a observar os pés dos nossos diabéticos, o que poderá ser significativo para nós também lermos um outro quadro que tenho aí da diminuição das amputações observadas no nosso país. Só observar o pé é importantíssimo mandarmos descalçar o doente, observar o pé, tocar o pé, palpar os pulsos, enfim, é necessário isso. Mas isto pode não ter as consequências que serão muito desejáveis se não avaliarmos o risco de pé diabético para nós podermos, digamos assim, acompanhar e seguir o pé deste nosso doente diabético e com sinais e sintomas de pé diabético. A avaliação deste risco, do risco médio, do risco alto ou sem risco, ou de baixo risco, é importante para nós podermos prevenir exatamente esta cascata de acontecimentos que pode acontecer quando o nosso doente diabético começa a ter alterações do seu pé, o que é absolutamente, digamos, generalizado em todos os doentes diabéticos, mais ou menos generalizados em todos os doentes diabéticos, principalmente nos diabéticos que têm uma longa história de diabetes e descompensação. Estes doentes são observados também no hospital. O número de admissões ao longo dos últimos 4 anos tem vindo a ser significativo. As admissões nos hospitais com o diagnóstico de pé diabético têm vindo a aumentar a ponto de nós hoje termos um valor sustentado. Vejam aqui que em 2018 tem menos valor que em 2017, mas isto diz respeito ao primeiro trimestre de 2018. São os últimos valores que nós temos. A taxa de letalidade deste pé diabético é de cerca de 7,4%,
e a demora média destes doentes nos hospitais é de cerca de 21 dias. Reparamos aqui que tem vindo também a diminuir e o que é significativo, ou pelo menos tem sido sustentado, o que realmente é importante dizer que estamos a tratar bem o pé, mas que também torna este internamento mais longo e onerosamente maior, porque realmente um pé diabético é realmente muito caro. A evolução do número de amputações do pé diabético, este número que eu queria refletir também um pouco, tem vindo também a diminuir. Vejam bem o número total, como ele tem baixado em 2012, e realmente é importante nós pensarmos nisso, o que para mim é digamos, um avanço importante na luta que nós temos contra a diabetes, na luta que nós temos na proteção do pé do nosso diabético. Os doentes registados com úlcera, diabéticos e com úlcera nos cuidados primários, têm também aqui algumas oscilações de região para região, absolutamente, digamos, aceitáveis, mas que importa dizer é que este registro tem sido feito e tem sido um registro que vai trazer resultados a médio e a longo prazo. No que diz respeito a estes doentes que foram amputados, nós temos também vindo a reparar que desde observar a diminuição que é muito bom para os doentes diabéticos e para os portugueses. Isto é caro, tratar um diabético, uma amputação é realmente uma situação lamentável, não só emocionalmente, como também em termos de preço. Vejam bem os custos associados à amputação do nosso país. E não é só estes custos que nós estamos a falar, não é só os custos económicos e financeiros, mas são também os custos para a qualidade de vida do cidadão, para a dependência, a iminência da perda da independência e da sua autonomia é de facto de louvar, e sabendo nós que estes doentes têm uma sobrevida muito baixa nos 5 anos após a amputação. Este gráfico que temos aqui, em termos de ordenadas, nós temos aqui, digamos assim, uma diminuição da função e da qualidade de vida, e nas abscissas nós temos então os custos na qualidade de saúde, e nós temos aqui este plano inclinado que corresponde ao aumento da fragilidade do nosso doente diabético, e que tem aqui as várias fases onde nós podemos intervir para inverter esta rampa deslizante no nosso pé diabético. Desde o indivíduo que tem risco de diabetes, onde nós podemos atuar, desde quando aparece o diagnóstico de pé diabético e tratar a ferida rapidamente pode evitar esta infecção do pé e a perda do membro. Perante este quadro, que eu gosto muito deste quadro, no sentido de dizer que, em termos da redução da função e o custo do nosso doente, nós podemos ver que maior for a disfunção, quanto mais possibilidade tivermos de preservação, maior é o custo. Ana Maria Teresa, tens cartões de cidadão que me emprestam? Nós temos aqui um quadro. Não. Sim, ela também. Estão estão unidas no sentido de levarmos para diante de combate ao diagnóstico, combate do pé diabético. Este ruído, de fundo, de facto, interfere significativamente naquilo que nós estamos a dizer. Peço desculpa, estamos aqui a ver se conseguimos... É que o que nós temos que todos pensar é unirmos-nos para uniformizar os protocolos que existem, este protocolo de circuito de referenciação. 42361875-0x. Eu penso que esta aqui é minha. Não basta só padronizar, basta que existe no tratamento destas situações. E nós 69725-2. Podemos só observar que existe digamos assim, um trabalho que é o Explorer, que nós podemos ver a evidência científica
e existe no nosso evento. Também na NICE nós podemos Eu estou a assistir uma apresentação. guidelines, também o Só que aquilo que não deve ter desligado. como devemos tratar e como devemos procurar Estás a ouvir tudo o que estás a dizer. deixar salvar pés e salvar vidas é o nosso lema, é uma mensagem que queria deixar. Queria mostrar um pequeno filme que A seguir àqueles erros todos, não é? Ah, é só. Ah, está bem. 4, 2, 5, 3, 7, 9. 3, 7, 9? Sim. Por favor, queiram desligar os vossos microfones, por favor. Mensagem no telemóvel com Por favor, desliguem os vossos microfones. 6, 2, 8, 1. 6, 2, 8, 1. Sim. Nothing really happens until we went on holiday. We was in Egypt. We were out on the beach. We did some hurt my feet as well on the sand without realising. Last minute. Ilka e Rich. And I also had burns to the starting bruises. This one clear. Really courage. Mensagem 100 150 If I had 4, 2, 3, 9, 1, 2, 912 4, 3, 43 0, 9. 09 417 4, 7, 47 2, 0, 2, 202 3, 3. Código de identificação 5, 6, 0. está mal. Eu peço imensa desculpa a todos e a todas. Não está a ser agradável quem está a assistir, uma vez que necessitamos, eu não consigo deste lado fazer essa intervenção, mas não é agradável estarmos a ouvir os vossos microfones. Voltem a assistir, por favor, desliguem os vossos 4, 2, microfones 3, no 9, ícone 2, do som. 4, Desativar 3, o som. 0, 9. Código de acesso 4, 7, 2, 0, 2, 3. Eu peço desculpa, mas eu acho que a senhora não está a ouvir. É melhor falar para ela diretamente ou bloqueá-la, porque assim não dá para conseguirmos assistir aos palestrantes. esta aqui? É uma falta de respeito. Sem dúvida. Começa em 2. 2. É que não dava. Peraí. It's got to. Professor Mário Pinto, não sei se já terminou a sua apresentação. 5, 6, 0, 560 6, 1, 9. 619. Professor Mário. Sim, eu queria consegue ouvir? Sim, sim, Olha, peço desculpa, já terminou a sua apresentação? já. Ok, eu tenho aqui algumas questões 4, para lhe 3, colocar, 3, no 9. entanto, vai-me permitir Sim. Peço desculpa, mas a dona Rede devia ser desligada, porque assim não conseguimos ouvir. Mas que a minha seja um bocadinho urgente, ou não dá. Eu peço-vos imensa desculpa, não estou neste momento a conseguir aceder ao painel das definições que me permita desligar o microfone. Há alguém que possa ajudar-me, por favor, a identificar onde poderei fazer esse encerramento do microfone. Bom, se me permitem, ia só fazer uma questão ao professor Mário Pinto, e que tem um bocadinho a ver com, no meio desta excelente apresentação que nos fez, com múltiplos aspectos preocupantes, por um lado, por outro lado, com uma clara responsabilidade individual de cada um de nós poder gerir da melhor forma e prevenir este exemplo que acabou de transmitir. Há alguma regra, professor? Não consegui, desculpa, não estava a conseguir. É no âmbito das boas práticas. Maria Teresa Silva Henriques. Rosa Maria Silva. Não, Rosa sou eu. Rosa.
Desculpe, é mesmo difícil. Eu não consigo ouvir nada. Não se consegue ouvir, Dr. Mário, não se consegue perceber nada. É impossível ter atenção a isto. Eu estou a falar com Sara Oliveira, estou a ouvir, é isso? Sim, sim. Sara Pode-me Oliveira. ajudar? Como é que eu consigo? Eu não sei desligar como administradora, mas eu já mandei uma mensagem privada à senhora para desligar o microfone e ela nem sequer leu a mensagem. Eu vos mandei o resultado. Desculpa, como administrador tem a capacidade de desligar todos os micros. Pois, eu já vi. Na zona dos participantes, se não estou em erro, Sim. se a memória não me falha, vai ao ícone de participantes e pode desligar todos os micros se não estou em erro. Já consegui, eu espero que agora seja possível, agradeço imenso a sua ajuda. Eu presumo que agora sim, finalmente, muito obrigado pela sua ajuda. Isto não é fácil realmente estar a interagir nesta lógica. Agora preciso de ativar o microfone do professor Mário Pinto. Cada um de nós consegue ativar o seu micro. Okay. E você tem a capacidade de desligar todos os micros. Ok. Pronto. Um conselho, eleja sempre alguém da sua confiança para que se torne co-anfitrião. E essa pessoa que será o co-anfitrião terá também a mesma capacidade de conseguir desligar os micros tal e qual como você consegue, está bem? Ok. Eu gostaria de convidar, não sei se vou conseguir fazer isto, mas queria convidar ou o Marco Ferror, que é nosso membro da direção, ou o Bruno, para fazerem esta moderação. Não sei se consigo partilhar convosco. Doutor Quintal Nunes, se me permite, Miguel Guimarães, se me permite, convida alguém que saiba mexer no sistema. Que é o que a outra senhora disse, e bem, se não convidar alguém que saiba mexer no sistema, eu não ouvi nada do que o Dr. Mário Pinto disse. Eu nem sei se deva falar a seguir ou está disponível para responder a pergunta. Convida alguém que saiba mexer no sistema. Francisco, vê se consegues dar uma ajuda aqui nesta situação, porque está a ser muito complicado. Tu dominas aqui o Zoom, vê se consegues ajudar. Eu vou voltar a desativar o som de todos. E vou pedir ao professor Mário Pinto que ative o seu. E então colocar... Eu não ouvi a sua pergunta. Eu não ouvi assim. Eu não ouvi a sua pergunta. Pronto, então, estamos a ouvi-lo, professor. Aquilo que eu gostaria então de lhe perguntar, e peço desculpa por esta atribulação inicial de não conseguir desativar o som, agora sim já sei como é que se faz. Muito obrigado por isso. No fundo, o que é que nós poderíamos, nós, quem tem diabetes, trabalhar e fazer em prol de tentarmos evitar o melhor possível aquilo que eu vou explicar. Este filme que me emprestaram para trazer aqui, eu acho que diz isso. Aquilo que tem que fazer o doente. O doente não pode esconder uma coisa daquelas. Um doente diabético, primeiro, neste caso, o Marco, atrasou o diagnóstico, ele próprio atrasou o diagnóstico. Ele não teve capacidade de discernir, de poder ou não optar pelo melhor caminho para proteger os seus pés. Porque isto, a maior parte das pessoas pensam que isso só acontece aos outros. E como vimos hoje, não acontece aos outros, acontece a todos. Senão, principalmente acontece àqueles que não têm tanto cuidado para proteger a sua saúde. E é importante, primeiro, como disse, naquela equipe de prestação de cuidados, o doente, a família e o cuidador são pedras fundamentais para iniciar o processo de diagnóstico. Se é um doente que está a ser seguido por nós, pelos profissionais de saúde, então aí nós podemos melhorar, digamos assim, os resultados através da nossa visitação mais assídua, da nossa ligação com o doente e alertá-lo principalmente para os efeitos que têm a diabetes a médio e a longo prazo. E, portanto, passando isto, aquilo que os cuidados que o doente tem que ter são esses de tentar melhorar a literacia, melhorar o conhecimento, e quanto mais informarmos o doente diabético destas consequências todas tão desagradáveis,
com certeza que o nosso doente diabético vai colaborar mais. Independentemente de que no início, quando nós estamos, digamos, relutantes quanto à aceitação do diagnóstico, torna-se um bocadinho mais difícil, mas entendemos que isso é um período temporário, é um período de tempo que nós sabemos que existe e que temos que acompanhar o doente e ter um bocadinho mais de resiliência para que nós possamos ter o doente perto de nós. Mas mais do que tudo tem que ser a família, é ver, é observar, é melhorar o seu conhecimento em relação aos cuidados que devemos ter com os pés dos nossos doentes e principalmente com outros problemas que advêm da evolução normal da diabetes e que nós temos que ter atenção a isso. Mas hoje a minha intenção era trazer o Desperta para aqui, que é um programa nacional que nós temos no sentido de podermos melhorar a literacia do doente em relação a isso, mas também organizar o serviço de saúde para que possamos todos ter melhores resultados daqui a 4, 5 ou 6 anos. Muito obrigado, professor Mário Pinto. Eu espero que o problema do som neste momento esteja resolvido. Quero agradecer-nos a sua natural disponibilidade, já tinha referido, e dando sequência àquilo que estava no cartaz deste evento, e a convidar então o Dr. Miguel Guimarães a apresentar a sua reflexão, que neste caso presumo que seja muito mais expositiva, e partilhar connosco a sua experiência, neste caso agora enquanto também bastonário da Ordem dos Médicos, mas também enquanto profissional de saúde. Dr. Miguel Guimarães. Boa tarde. Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Eu, antes de mais, quero cumprimentar o Dr. Quental Nunes e agradecer-lhe o convite para estar aqui hoje presente. Quero dar um cumprimento muito especial ao professor Mário Pinto, meu amigo, enfim, que está a fazer um trabalho notável junto do Sr. Presidente da República. Cumprimentar também os outros palestrantes, o professor David Carvalho, que também é meu amigo, já o conheço há muitos anos, enfim, que é um dos maiores endocrinologistas do nosso país, o Dr. Manuel Portela, o Dr. Carlos Vasconcelos, e dizer-lhe, em primeiro lugar, que praticamente não ouvi a exposição do professor Mário Pinto, e é uma pena, porque ele deve ter feito uma exposição de facto brilhante, mas quando as pessoas estão a falar, não é só o próprio, e já está mais gente a falar, já estão pessoas a falar. Isso vai permitir que eu tenha a habilidade de, no momento que é necessário, quando estou num trabalho em equipa, não está fácil, doutor. Já desativei o som. Eu sei, mas desativa todos ao mesmo tempo. É assim, não está fácil. Paciência, enfim, é preciso de facto ter alguém que domine bem o sistema, porque senão com 80 pessoas é complicado. Eu se calhar até vou ficar disponível para responder às perguntas que as pessoas que estão aqui presentes querem fazer, porque as pessoas estão ansiosas por falar. Claro que eu tinha muitas coisas para vos dizer, dados, enfim, atuais sobre a questão da diabetes. Hoje é o Dia Mundial da Diabetes, portanto acho que hoje é um dia especial para se falar dos problemas que existem, mas um dia especial também para nós podermos apontar algumas soluções, sendo que as soluções são mais ou menos conhecidas. De qualquer forma, eu gostava de lhe dizer às pessoas que nos estão a ouvir, ou que eventualmente estão a conseguir ouvir, que, de facto, a atual situação pandémica veio colocar uma pressão enorme sobre o sistema de saúde e, sobretudo, uma pressão muito grande sobre aquilo que é o controle das doenças crónicas. E eu recordo que entre janeiro e julho de 2020, quando comparado com janeiro e julho de 2019, foram feitas menos 4,6 milhões de consultas, eu repito, milhões de consultas nos cuidados de saúde primários, menos 1 milhão de consultas nos hospitais, que aliás percentualmente corresponde, a percentagem é a mesma, porque nos hospitais fazem-se muito menos consultas do que nos cuidados de saúde primários, foram feitas menos 100 mil cirurgias, menos 17 milhões de exames complementares de diagnóstica e terapêutica, os rastreios do cancro, do cólon e reto, da mama, do colo uterino, etc., ficaram parados durante 3 ou 4 meses pelo menos, e ainda hoje não estão completamente ativados.
E, portanto, a situação, obviamente, que acabou por prejudicar muito aquilo que é o acesso aos cuidados de saúde, por um lado, estou a falar dos doentes não Covid, e, por outro lado, aquilo que são os novos diagnósticos, os tratamentos, etc. E na diabetes isto deve ter tido um impacto, de facto, brutal. Porque a diabetes tem uma incidência na população em geral muito grande. Seguramente teremos em Portugal 1 milhão de diabéticos ou mais, não sei, mas o professor David Carvalho saberá estes dados bastante melhor que eu, o que significa que qualquer variação, qualquer porta que fica meia fechada e meia aberta, naquilo que é a principal entrada no Serviço Nacional de Saúde, estamos a falar dos cuidados de saúde primários, nós temos aqui um problema muito sério. E a nossa responsável pela saúde em Portugal ainda não percebeu que a morbilidade e a mortalidade sobre os doentes não Covid, como efeito colateral desta situação pandémica que temos atualmente em curso, é bastante superior àquilo que é a morbilidade, enfim, ainda não podemos calcular, mas a mortalidade direta nos próprios doentes Covid. Isto é, naquilo que é o excesso de mortalidade em 2020, quando comparado com 2019, verificamos facilmente que o excesso de mortalidade está associado em cerca de 75% dos casos a doentes não Covid. Podem ser, por exemplo, diabéticos, ou podem ser doentes com insuficiência cardíaca, ou doentes oncológicos, ou outros. E apenas 25% do excesso de mortalidade está associada aos doentes Covid. Portanto, temos aqui uma situação complexa que urge resolver com grande celeridade. Isto acontece porquê? Porque a nossa ministra colocou os médicos de família, e neste momento já são mais de 2.000 os médicos de família que estão completamente focados em tarefas Covid. Em fazer uma coisa que se chama o Trace Covid, seguir os doentes que não têm sintomas, ou têm poucos sintomas e podem estar a ser tratados na sua residência. Requisitou os médicos de família para irem para os lares, em vários lares do país, e os médicos de família vão para os lares, obviamente não estão a exercer a sua função de sempre. Fazem também as chamadas ADRs, as chamadas áreas dedicadas a cuidados respiratórios, e também são eles que têm que, de alguma forma, manipular aquilo que é o Stay Away Covid, quando é para dar o código, que é aquela aplicação que foi desenvolvida em Portugal, que não serve para nada já agora, não tem tido efeito rigorosamente nenhum. Aliás, a utilização da aplicação e a subida da pandemia até são mais ou menos coincidentes, mas na prática estamos a dar tarefas aos médicos de família no âmbito da Covid, quando lhes devíamos tirar estas tarefas, o Ministério da Saúde devia contratar equipas específicas para o fazer, que é para os médicos de família poderem fazer aquilo que sempre fizeram e que fazem bem, que é ver as suas listas de utentes, os seus doentes, seguir os doentes de perto, fazer novos diagnósticos, etc. E isto na diabetes tem uma importância absolutamente vital. Repara, o número de doentes diabéticos que são seguidos pelos médicos de família são de facto muitos, e aqui nós temos de facto uma perda que eu acho que é muito significativa. Finalmente, e não vou estar a dar dados nenhuns da MOAI, os dados da MOAI são novos, os dados que eu trouxe aqui para vos dizer são dados que não são públicos ainda, mas não vou estar a falar neles, poderei falar neles nas respostas que tiver que dar a alguém, mas gostava só de dizer que, sendo a prevenção e a literacia os dois pilares básicos de um sistema de saúde que se quer saudável, de um sistema de saúde que se quer sustentável, de um sistema de saúde que se quer ver os seus cidadãos com a melhor saúde possível, nós em Portugal continuamos a praticamente não investir em literacia, ou seja, em educação da população para a saúde, que é uma arma absolutamente essencial no combate à diabetes e entre outras doenças, e continuamos a investir muito pouco em prevenção. E se não, basta olharmos para os orçamentos de Estado para a saúde, os orçamentos públicos, naturalmente, que são os orçamentos definidos anualmente pelo Governo e aprovados na Assembleia da República, para percebermos que aquilo que é gasto na prevenção é menos de 1% do orçamento, menos de 1% daquilo do orçamento do que vai para a saúde. Ou seja, da verba que é destinada à saúde, menos de 1% é gasta em prevenção. Ora, isto não é o que acontece na maioria dos países europeus e nós temos que fazer aqui um caminho diferente. Temos que valorizar mais a educação das pessoas, temos que dar mais educação, mais literacia, e existem armas neste momento poderosas para isso, seja a nível digital, seja a outros níveis, é só ativá-las, nem sequer é uma questão que tenha
um orçamento propriamente muito elevado e depois, obviamente, investir mais dinheiro na prevenção, porque se nós investirmos mais na prevenção, vamos ter melhores resultados, vamos ter os diabéticos diagnosticados mais cedo, vamos ter os diabéticos melhor controlados, vamos ter menos complicações na área da diabetes, nomeadamente do pé diabético, das amputações, das insuficiências renais, enfim, e por aí adiante, o que significa que era importante que todos nós nos uníssemos neste objetivo, associações de doentes, as várias instituições que estão ligadas à saúde, e pressionássemos de facto os responsáveis políticos para que eles foquem mais a sua atenção, quer na literacia, quer na prevenção das doenças. Ficava por aqui, muito obrigado a todos pela vossa atenção, dou os meus parabéns à organização, à associação que tem feito um trabalho de facto notável, não só esta, mas enfim, há várias, mas no caso concreto a Associação de Pessoas com Diabetes do Distrito de Viseu tem feito de facto um trabalho notável. Eu quero dar aqui os meus parabéns a todos os membros da associação, mas sobretudo quero dar um abraço e desejar o máximo de felicidades a todos os doentes diabéticos que provavelmente estão a assistir a esta intervenção ou que possam vir a ter conhecimento dela e juntos eu acho, como disse o professor Mário Pinto, que somos mais fortes e conseguimos chegar mais longe. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Miguel Guimarães. Gostaria aqui de pelo menos colocar uma questão e que tem a ver muito com casos de pessoas que já têm alguma idade, inclusive podemos designar um bocado um pré-adulto, não é o jovem que aparece o problema da diabetes, mas uma pessoa já adulta que, entretanto, tem necessidade de começar a ser tratado com injeções de insulina, independentemente de ser bomba ou ser outra forma portanto, de controlar a sua doença. A questão é qual é a melhor forma de sensibilizar e atuar perante um caso desses. Mas está a falar do acesso. Que eu não percebi a pergunta. Falar da pessoa que tem que passar a alterar os seus hábitos de vida standard e que tem que passar a comer de uma outra maneira e a tomar as doses necessárias de injeções de insulina. Isso passa por uma educação, passa por uma relação de proximidade entre as pessoas. Por isso é que é tão importante. E eu foquei muito, não estando a falar dos dados mais recentes da MOAI, foquei muito a intervenção naquilo que tem a ver com os cuidados de saúde primários. Obviamente que os hospitais têm um papel também importante na diabetes mais avançada, nas complicações, enfim. Mas é fundamental que a nível dos cuidados de saúde primários, mas também a nível dos hospitais, a educação das pessoas possa ser feita de forma correta, não só quando as pessoas já são diabéticas, mas mesmo antes de o serem, porque muitos dos hábitos que nós podemos ter, que podem ser eles mesmo úteis para controlar uma diabetes, e que até são obrigatórios nesse caso, mas que podem ser úteis para nós não virmos a ter diabetes, porque aqui na prevenção é que está o ganho, e isto tem muito a ver com o tipo de refeições que fazemos, com a frequência com que fazemos refeições, tem a ver com o exercício físico, enfim, tem a ver com um conjunto de atividades ou de hábitos que são hábitos saudáveis, que nos previnem não apenas a diabetes, mas a diabetes, a hipertensão, a própria insuficiência cardíaca. E, portanto, por isso é que eu digo que é fundamental investir numa literacia forte, uma literacia digital que chega a toda a gente, dar informação fidedigna às pessoas, informação em que as pessoas possam confiar, afastá-las delas irem procurar através de um motor de pesquisa como o Google informações sobre a diabetes, irem ver estas informações a sites fidedignos, e é possível, o Estado consegue oferecer isto aos 10 milhões de portugueses sem gastar muito dinheiro. Isto é possível hoje fazer através de plataformas digitais próprias para o efeito, que dão informações absolutamente importantes nesta área. Muito bem, professor. Eu ia propor o seguinte, uma vez que estamos com algum avanço na hora que está previsto as intervenções, eu ia propor avançarmos para o próximo palestrante, e agradecendo naturalmente a sua disponibilidade, Dr. Miguel Guimarães, sabendo da sua agenda hiper complicada que tem, particularmente neste contexto de pandemia. Muito obrigado também, assim como a todos os outros, e a pedir então ao professor David Carvalho o favor de nos apresentar o tema que foi proposto.
Então, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Dr. Quintal Nunes e agradecer-lhe o amável convite para aqui estar, felicitar todos os presentes e a pedir ao professor Quintal, ao Dr. Quintal Nunes para, digamos, em si cumprimentar todos os restantes membros, participantes e palestrantes desta sessão. E também aproveitar para, neste Dia Mundial da Diabetes, felicitar e cumprimentar todas as associações de doentes e a Federação de Associações de Doentes com Diabetes. Eu vou fazer uma apresentação relativamente curta, digamos, e que serviria também para chamar a atenção ou felicitar também uma associação ou, digamos, médicos, nomeadamente os colegas de saúde pública, que também nesta área, neste caso no estabelecimento de um programa de rastreio da retinopatia diabética, tão bom trabalho que vieram desenvolver, digamos, para os nossos serviços. De facto, a retinopatia diabética é uma complicação importante da diabetes e suscetível de intervenção em termos de cuidados de saúde a diferentes níveis e para a prevenção do seu aparecimento. Portanto, 90% dos casos são suscetíveis de prevenção e acontece mesmo que a diabetes, sendo a principal causa de cegueira no mundo ocidental, há países onde, devido a programas de rastreio, foi possível que a retinopatia diabética deixasse de ser a principal causa. Então, quais são as características que são importantes para um programa de rastreio? Primeiro, as características da doença. Portanto, ser uma situação grave, ter uma prevalência elevada para justificar os custos, ter uma história natural conhecida com um período assintomático relativamente longo, e passível de ser ação, digamos, de haver um tratamento eficaz. Depois, no que diz respeito ao exame que pudesse rastrear a situação, ser sensível e específico, ser reprodutível e fiável, ser económico, pouco invasivo e facilmente aceito pelas pessoas a quem vai ser aplicado. E, portanto, também em termos de características do tratamento feito o diagnóstico, ser fácil garantir a acessibilidade e a disponibilidade efetiva. Nós dispomos hoje de evidências científicas, nomeadamente dois grandes estudos, o DRS e o ETDRS, foram, digamos, dois grandes estudos que demonstraram que a melhoria do controle metabólico, a melhoria do controle da pressão arterial e também certos tratamentos, e a base destes estudos foi feita com os tratamentos laser feitos, digamos, a nível da oftalmologia, conseguimos reduzir a perda visual grave, isto é, 5/200, até 90%, e diminuir os casos de cegueira por retinopatia diabética de 50% para 5%. Então, digamos, este Programa Nacional de Rastreio da Retinopatia Diabética fazia parte do Plano Nacional de Saúde 2004-2010, foi também contemplado no Plano Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes, de 2008, depois também foi incluído no Programa Nacional de Saúde da Visão, em 2008, e primeiro temos em 98 digamos, uma norma que, entretanto, de uma circular normativa da DGS, que entretanto foi revogada e substituída por uma norma de junho de 2011, e também adotada, e eu vou-me reportar sobretudo a dados da ARMS Norte, facultados pelo Dr. Fernando Tavares, que é um dos responsáveis pela retinopatia diabética. Portanto, quando se desenhou este plano, o que se passava é que havia um desconhecimento do número de doentes diabéticos que faziam rastreio anual de retinopatia. Portanto, habitualmente este rastreio era aquilo que na gíria nós costumamos dizer um rastreio oportunístico, isto é, o doente era enviado à oftalmologia e, nessa altura, os oftalmologistas observavam se o doente tinha ou não tinha retinopatia diabética. Por outro lado, uma das questões que se levantava é que a falta de resposta dos serviços de oftalmologia aos pedidos de consulta para rastreio de retinopatia diabética era grande, a lista de espera para primeiras consultas era enorme e havia falhas na comunicação, por outro lado, dos resultados do hospital para os centros de saúde, isto é, eram muitas vezes os doentes, os portadores, digamos, desta informação,
com todas as imprecisões que podiam acontecer. Por outro lado, e como já aqui foi dito, assistimos nos últimos anos a um aumento da prevalência da diabetes em resultado do envelhecimento da população, em resultado do aumento da frequência de obesidade. Vêm aqui precisamente os dados de 2011 e veem que havia também uma enorme assimetria em locais como, por exemplo, Braga e Maia, com percentagem de doentes diabéticos referenciados para a consulta de oftalmologia de cerca de 60% a 70%, e outros locais onde era, por exemplo, na região do Baixo Tâmega, era cerca de 10%. Eu não vou fazer o lançamento do canhão, vou fazer o lançamento do canhão. Portanto, o que acontecia é que em 31... Sr. David, agradeço que volte a ligar o seu som, por favor. Ok, vou voltar a partilhar. Muito obrigado. E então eu estava a dizer que a lista de espera era uma lista enorme na altura em que se começaram a desenhar estes programas. Na altura havia 51 mil doentes inscritos numa lista de espera de oftalmologia e o tempo de médio de espera na região norte por uma consulta de oftalmologia era de 172 dias. Na região norte, o número de oftalmologistas era, nesta data, de 122, o que significaria que teriam que fazer 1.500 consultas num ano, todos eles, para garantir um rastreio a todos os doentes diabéticos. E o rastreio num ano não significa que no ano seguinte o doente não tenha que fazer novamente o rastreio, particularmente em certos estádios de evolução da retinopatia. Portanto, nessa altura, aquilo que foi feito, e já vimos que estes dados estão desatualizados, nomeadamente pelos dados apresentados há pouco da prevalência, nós admitimos que a prevalência neste momento de diabetes anda à volta dos 14%, dos quais cerca de 45% estão por diagnosticar, e já vimos que os dados que foram apresentados, temos prevalências na região norte e centro à volta de 8% da população diabética, é aquela que já está diagnosticada. Portanto, na altura tínhamos na região norte 228 mil, com uma prevalência de 5,7%. A estimativa daqueles que precisavam de tratamento era de cerca de 26 mil, sendo no caso da diabetes tipo 1, 6% com maculopatia, retinopatia em 20%, e no caso da diabetes tipo 2, 5% e 3% com retinopatia. Portanto, a estratégia que na altura foi definida pelos colegas de saúde pública, articulada nomeadamente quer com endocrinologistas, quer sobretudo com oftalmologistas, foi desenhar uma estratégia de rastreio sistemático de retinopatia a todos os doentes diabéticos com mais de 12 anos, acesso facilitado aos rastreios, aos locais de rastreios, e foi por isso centrado preferencialmente nos cuidados de saúde primários, deslocando-se carrinhas para fazer esse rastreio, celebração de protocolos de cooperação com os hospitais para garantir a disponibilidade de técnicos ortóticos e resposta atempada pelos hospitais na leitura das retinografias e no tratamento das retinopatias. Portanto, o foco foi na prevenção secundária sem descurar outros níveis de prevenção e maximizar as linhas de financiamento através do tratamento compreensivo, poderemos depois discutir o que é que isso significa. Portanto, o método que foi utilizado foi utilizar retinógrafos portáteis com câmara não midiática, técnicos de ortótica para a execução das retinografias, locais de rastreio fundamentalmente nos centros de saúde, portanto isto é o que acontece, digamos, na região norte e na maioria, digamos, do país. Um centro de leitura que inicialmente era o Hospital de São João, entretanto foi diversificado para todos os hospitais da região norte, através de protocolos. Centro de Referência e Arquivo ARS Norte, locais de tratamento dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, tratamento de eleição, fotocoagulação, obviamente que nas situações de maculopatia, outras intervenções. Portanto, a finalidade é reduzir a incidência de cegueira e previa-se que em 2013 o número de novos casos com cegueira por diabetes deverá ser inferior a 20% ao verificado em 2010. Então, quais foram as metas a atingir? Aquilo que estava planeado era
50% dos doentes até final de 2011, 60% de 2012, 75% de 2013 e garantir que 90% dos diabéticos com maculopatia e retinopatia, exceto a proliferativa, iniciariam tratamento em menos de 30 dias após o diagnóstico. E garantir que 90% dos com retinopatia proliferativa iniciariam o tratamento com menos de 15 dias após o diagnóstico. Este era o esquema, a arquitetura, digamos, do sistema, portanto, centralizado nos centros de saúde o rastreio, depois a ARS seria, digamos, a entidade onde estariam arquivados no sistema PEX este material, os centros de leitura, digamos, início no Hospital São João e depois alargado, e depois todos os serviços de oftalmologia da região norte fariam o tratamento. Aqui vem, digamos, a primeira volta que foi realizada de rastreio, digamos, já se conseguiu, digamos, uma maior homogeneidade, 57% dos doentes foram rastreados, em média, houve zonas de 80% e outras zonas um pouco menos frequente, como exemplo aqui na região do Marão, tem a ver com dificuldades geográficas, etc., dificuldades de deslocação. Aqui vem, digamos, um dos impactos e dos aspectos que eu acho mais interessante observar. Portanto, curiosamente, a lista de espera, e são dados de 2015, a lista de espera não se reduziu significativamente, mas vejam a impressionante redução de cerca de 130 dias para cerca de 70 dias a mediana de tempo de espera para a primeira consulta de oftalmologia no que diz respeito à retinopatia diabética. Portanto, foi de facto impressionante, digamos, esta mudança, porque apenas passaram a ser enviados para a oftalmologia os doentes que efetivamente precisavam deste rastreio. Vamos agora analisar, isto são dados do Observatório Nacional da Diabetes, digamos a percentagem de doentes, isto em 2015, estão a ver a percentagem de doentes, portanto os resultados são bastante positivos, 48 mil doentes rastreados na região norte, cerca de 19 mil doentes, estão a ver aqui que eles variam, isto para a região centro, a que Viseu pertence, há aqui pequenas flutuações, digamos, de ano para ano, desde que começou o projeto, 28 mil na região de Lisboa e Val Tejo, 2.500 na região centro e 14 mil na RS do Algarve. E estou aqui a ver a percentagem de doentes identificados, que variou entre 2% e 10% dos doentes, e admite-se que os valores, digamos, mais definidos andam à volta dos 5%, 6%, com alguma variação. Estes são os resultados últimos publicados do relatório do Observatório da Diabetes e, como veem, digamos, neste ano de 2016 já foram rastreados 158 mil doentes e destes 5% dos doentes, cerca de 8 mil doentes, foram encaminhados para fazer o tratamento. Eu diria, para concluir, que este programa de rastreio é um bom exemplo como a saúde pública tem um papel fundamental. Temos vindo a assistir, digamos, também, digamos, infelizmente, nesta situação de pandemia, à importância da medicina da saúde pública, e o papel fundamental que eles têm na organização destes programas, que vão um bocadinho para além, digamos, da organização ou da prestação direta de cuidados, mas sobretudo o rastreio. Portanto, gostaria apenas de, estando com uma presença de tantos doentes e com a Associação de Doentes, fazer um apelo para que todos os doentes, quando recebem estes convites para irem ser submetidos ao rastreio, que colaborem, estejam presentes e respondam, digamos, de acordo com a solicitação que porventura queiram colocar. Muito obrigado, professor, pela sua intervenção. Gostaríamos de colocar-lhe uma questão que é a seguinte: como é que se pode saber quando a pressão ocular está alta e quais são os sinais? Portanto, essa pergunta seria mais para os oftalmologistas. Eu vou, digamos, como endocrinologista, dar aquilo, digamos, o meu conhecimento. Obviamente que a pressão arterial, a pressão intraocular é feita, digamos, por tonómetros, portanto, é realizada, digamos, na consulta da oftalmologia. O aumento da pressão intraocular tem o nome de glaucoma
há vários tipos de glaucoma e diversos tipos de intervenção. Muitas vezes aquilo que é mais característico em formas já mais sintomáticas é basicamente a dor. Isto é, digamos, a informação que eu como médico generalista poderei dizer. Seguramente que se tiverem alguma perturbação da visão, se tiverem dor, aquilo que devem procurar é os oftalmologistas. Às vezes nem sempre é fácil, mas há também serviços de urgência. Se a situação for uma situação grave, seguramente na urgência os colegas observarão, digamos, observarão os doentes e darão a orientação que é necessária para resolver de forma aguda esta situação. Ok. Muito obrigado, professor David, também pela sua disponibilidade em estar connosco e partilhar esses excelentes conteúdos também de radiografia daquilo que se passou e se passa neste campo. Muito obrigado. Eu é que agradeço em nome da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo e desejo as maiores felicidades para todos. Muito obrigado. Dr. Manuel Portela, ia convidá-lo agora a partilhar a sua experiência a propósito do tema que também está indicado em cartaz. Olá, muito boa tarde, professor. Viva! Viva! Muito boa tarde a todos. Começaria por cumprimentar o Dr. Catalão Nunes, enquanto Presidente da Associação e organizador deste debate, e cumprimentar os colegas deste painel, desde o Sr. Professor Mário Pinto, pelo facto das causas que tem abraçado, nomeadamente do doente mais sénior, do doente mais fragilizado, onde se enquadram também estes doentes, esta população diabética. Dr. Miguel de Guimarães, enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, de facto também pela sua excelente intervenção e pela preocupação, de facto, da saúde em Portugal, para além daquilo que vai, que é, de facto, aquilo que neste momento nos preocupa, que é a Covid, mas há muitas outras doenças que continuam persistentes, que são dados de facto preocupantes, continuam a existir, o diagnóstico tardio, o aumento do número de doentes e de patologias que de facto é necessário continuar a intervir e os médicos estarem atentos e sensibilizar de facto os nossos doentes. Sr. Professor David Carvalho, muito gosto em revê-lo. E muitos parabéns também pela intervenção e pela chamada de atenção, nomeadamente para esta problemática que é a visão, uma das principais complicações associadas à diabetes. E também gostaria de cumprimentar o colega de painel, Dr. Carlos Vasconcelos, nomeadamente aquilo que é o exercício físico, não só para o próprio controle da própria patologia, mas também aquilo que será a prevenção também desta mesma situação. De facto, quando nós falamos da diabetes em Portugal, falamos de uma patologia que atinge cerca de 1.200.000 diabéticos e destes há uma percentagem muito significativa que têm e sofrem de facto daquilo que é o pé diabético. É uma entidade que acaba por se repercutir pelas suas complicações do ponto de vista vascular, do ponto de vista metabólico, e que o pé, infelizmente, é uma entidade que anda fechada a maior parte do tempo da nossa vida. Dizem que alguns trabalhos ou algumas curiosidades que o nosso pé passa cerca de 2/3 da nossa vida que está fechado dentro de um calçado. E na maior parte das vezes até é um calçado que é inadequado. E por outro lado, a observação do pé requer tempo, requer cuidado e requer conhecimento. O Sr. Professor Mário Pinto, quando falava na sua apresentação relativamente às observações que eram feitas a nível do pé, hoje nos cuidados de saúde primário, de facto têm vindo a aumentar. Mas não é suficiente observar. É importante que seja observado, que seja avaliado por quem sabe, que seja determinado de facto o grau do ponto de vista de neuropatia, avaliar de facto a presença ou a ausência de isquemia e educar o doente diabético para estas problemáticas.
porque de facto o pé diabético hoje é, para além das causas não portanto para além das causas traumáticas, de facto é a principal causa de amputação do membro inferior, sendo também uma das principais causas de internamento pelo portador da própria doença da diabetes. E as pessoas perguntam, os diabéticos de uma forma geral, mas afinal de contas o que é o pé diabético? Eu sou diabético, tenho um pé diabético? Não necessariamente. O doente bem controlado, do ponto de vista metabólico, do ponto de vista clínico, acaba por não desenvolver esta patologia, mas na verdade, quando o doente, estamos a falar de doentes descompensados, estamos a falar de doentes que não têm de facto os devidos cuidados e orientação e observação e diagnóstico, acabam muitas vezes por ir desenvolvendo algumas destas patologias, nomeadamente a própria neuropatia, portanto a falta de sensibilidade, nomeadamente no pé, o aparecimento de algumas situações, como sejam aquelas próprias calosidades, a deformação a própria deformação óssea e articular, a limitação do ponto de vista de movimento, a presença de feridas, a presença de infecções que levam muitas vezes, ou uma grande parte das vezes, de facto leva às amputações. E por falar em amputações, estima-se que 15% dos doentes diabéticos desenvolvem uma úlcera nos membros inferiores durante os anos da doença e que 85% dessas amputações têm uma história nas úlceras diabéticas. E, portanto, estas úlceras, maioritariamente neuropáticas, são preveníveis, porque o pé, de facto, tem sinais do ponto de vista de alteração da própria textura da pele, da própria coloração, da própria densidade, da própria espessura, que quando são avaliados do ponto de vista clínico com o cuidado devido e os doentes são tratados, são orientados, são educados para o fator dos próprios cuidados de higiene, para os próprios tipos de calçado que deve utilizar, para as modificações dessas mesmas pressões ou dessas cargas que muitas vezes existem associadas à própria neuropatia que vai deformando, vai provocando essas alterações do ponto de vista de desordem óssea e articular. Quando isso é possível, e de facto é possível prevenir, identificar e prevenir, nós podemos evitar o aparecimento das úlceras e, consequentemente, evitar o aparecimento das amputações. Porque nós falamos muito hoje nos custos das amputações do pé diabético, e mais à frente eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas são gastos também uma parte muito significativa no tratamento das feridas, nos pensos, nos cuidados diários que estes doentes têm e que é um investimento muito grande. E, portanto, o aparecimento da ferida, normalmente as úlceras diabéticas ou as úlceras neuropáticas, são previsíveis e são preveníveis. E, portanto, é possível que se faça aqui um trabalho do ponto de vista de prevenção, em termos de equipa multidisciplinar, para evitar, de facto, estas complicações. Os custos são sempre difíceis de estimar, de qualquer forma algumas publicações que referem que uma amputação do pé implica custos que podem atingir os 25 mil euros. Custos diretos com a própria cirurgia, com a reabilitação do pé, com a reabilitação do doente, com a própria abstinência laboral, com os transportes, com os familiares, com o acompanhamento, etc, etc. Portanto, estamos a falar de custos de 25 mil euros por cada doente que é amputado. Por amputação. Nós em Portugal temos cerca de 1.500 amputações ano, entre as amputações major e as amputações minor, de facto, estima-se que se gaste entre 30 milhões de euros por ano nas amputações. E a questão que se coloca é quanto é que nós gastamos, quanto é que nós investimos para prevenir essas amputações. De facto, como o Sr. Bastonário há pouco referia, esse investimento é um investimento que fica muito aquém daquilo que é de facto necessário e é importante de facto apostar na prevenção, apostar na literacia e na formação dos profissionais de facto para evitar de facto gastar tanto dinheiro nas amputações e investir mais na prevenção. A taxa média de amputação do pé diabético em Portugal é cerca de 5,4 por 100 mil habitantes e, se me permitem, de facto, eu sou podologista, sou presidente da Associação Portuguesa de Podologia e aqui gostaria de chamar a atenção para o seguinte. De facto, a média é esta de 5,4 por 100 mil habitantes, do ponto de vista de amputações, mas
nós em Portugal temos, principalmente a nível continental, temos 3 grandes zonas, aquilo que chamamos a região, portanto a região norte, a região portanto, da ARS Norte, a ARS Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. E de facto, quando nós comparamos estas diferentes regiões naquilo que toca às amputações, para além de facto os números serem muito significativos, portanto há uma diferença muito significativa, e que na verdade na região norte a taxa de amputação é significativamente inferior quando comparamos com outras regiões, e que na verdade existem e podem existir aqui outras variáveis e outros fatores, mas a verdade é que nós temos vindo a assistir a uma diminuição das taxas de amputação major, principalmente, e na região norte, e há aqui um fator que é diferenciador comparativamente com outras regiões, nomeadamente a presença do podologista nas equipas multidisciplinares, que tem tido um papel, a meu ver, muito interessante naquilo que é a prevenção, no tratamento do pé diabético e na prevenção das amputações. E porquê? Porque o pé, na verdade, não se trata de uma forma isolada, trata-se de uma forma multidisciplinar, e onde o podologista é indispensável em todo o processo de avaliação e tratamento do pé diabético. Não chega a observar, é preciso de facto saber identificar quais são as patologias inerentes à patologia do pé diabético, saber encaminhar e que seja feito um tratamento multidisciplinar do doente, desde o controle metabólico do doente, à própria orientação do ponto de vista vascular, porque de facto são aqueles doentes que têm mais compromisso, aqueles que têm isquemia, aqueles que têm dificuldades do ponto de vista circulatório. Portanto, a presença da cirurgia vascular é indispensável, da ortopedia, da própria enfermagem, mas sem dúvida que a presença do podologista é fundamental. E aqui gostaria de chamar a atenção também para uma situação que me parece interessante. De facto, o Ministério da Saúde tem sido alertado para esta situação. Nós temos em Portugal cerca de 12 hospitais ou centros hospitalares com consulta de pé diabético, com consulta de podologia, onde o podologista está integrado nessas consultas. Estamos a falar dos principais hospitais, principalmente da zona norte, e que aos poucos se vão alargando para outros hospitais. No entanto, parece-nos que este não é estratégia que deve ser implementada. Temos chamado de facto a atenção dos organismos competentes para a necessidade de criar consultas de podologia nos cuidados primários. Porque não faz sentido que uma consulta de podologia seja feita única e exclusivamente a nível hospitalar, porque aí sim estaríamos a falar no hospital, de facto, de consultas diferenciadoras e para um grau já muito avançado, aquilo que nós chamamos portanto, um grau 3 de pé diabético, com úlcera, com amputação, com este tipo de patologias. Mas é importante que seja feito um diagnóstico precoce, que seja feito esse tratamento com proximidade, e não faz sentido que um doente tenha de fazer 50 ou 60 quilómetros, que venha acompanhado por um familiar, que tenha os recursos dos transportes associados para que faça uma consulta de pé diabético a nível hospitalar. E, portanto, por último, deixava esta mensagem: de facto a literacia em saúde é fundamental, os cuidados de prevenção do pé diabético aos doentes, eles sabem quais são, e eu chamava aqui a atenção para um aspecto fundamental: observar os pés todos os dias, da mesma forma que nós observamos as nossas mãos, observamos o nosso rosto e temos os cuidados com o nosso corpo. Os pés não podem ser negligenciados, têm de ser observados diariamente, perceber se existem algum sinal ou sintoma fora do contexto normal, pedir aos cuidadores também que tenham estes cuidados pela própria dificuldade do ponto de vista de mobilidade associada à própria doença e ao avançar da idade. Os doentes têm dificuldade em chegar aos pés, portanto têm este problema de mobilidade, muitas vezes também o próprio problema da própria retinopatia do ponto de vista da visão, e portanto é importante
seja um terceiro, um familiar, a fazer esta observação, e sempre que existe algum sinal ou sintoma fora do normal, de facto deve pedir ajuda ao seu médico de família, deve pedir ajuda ao enfermeiro e ao podologista, porque de facto é conhecedor e é capaz de lhe dar as respostas de facto que o doente necessita. E por último, o desafio às instituições, às associações, mas principalmente aos órgãos de decisão, que é necessário dotar os cuidados de saúde e os meios necessários, nomeadamente os recursos humanos especializados para o combate desta catástrofe ou desta pandemia que é de facto o pé diabético e as amputações. Estaria ao dispor para qualquer... Muito obrigado, professor Manuel Portela. Ia só enfatizar, o professor já falou um pouco nisto, mas a questão da higienização dos pés, a importância que isto tem para manter uma saúde razoável da pessoa que tem diabetes. Sim, de facto, os cuidados com os pés são fundamentais e, portanto, o doente e o cuidador devem ser, em primeiro lugar, educados para ter esses cuidados da higienização do pé. A higienização deve ser feita de uma forma diária, lavar os pés cuidadosamente, lavar muito bem nos espaços entre os dedos, secar muitíssimo bem os espaços entre os dedos, que é nas zonas onde acumulam mais umidade, de uma forma em geral, e nos doentes diabéticos ainda mais. A secagem dos pés deve ser feita com uma toalha de feltro, onde existe a absorção da umidade e não por fricção. Ter o cuidado, de facto, com a hidratação do pé, nomeadamente da planta do pé, que são zonas mais ácaras, mais secas, não colocar creme entre os dedos, porque na verdade são zonas pouco ventiladas e provocam maceração e provocam ferida. Ter o cuidado com o corte das unhas, que muitas vezes são estas pequeninas lesões da unha encravada, de uma calosidade junto à unha, por cima dos dedos ou até mesmo entre os dedos, são fundamentais, de facto, que existam estes cuidados, e quando não são capazes de o realizar, não devem, ou devem, aliás, recorrer a profissionais qualificados para o fazer, que são, de facto, os podologistas. Devem ter muito cuidado com o tipo de meias também que utilizam, não utilizar meias com costuras, não utilizar meias com garrote, precisamente para não comprometer a parte vascular do ponto de vista de circulação sanguínea, e devem também inspecionar o calçado, ou seja, para além de escolherem um calçado adequado do ponto de vista de tamanho, do ponto de vista de comprimento, do ponto de vista de largura e do ponto de vista de espaço, portanto o calçado deve ser adequado ao pé e não adequar o pé ao calçado, para além disto, inspecionar o calçado antes de calçar. Um doente com neuropatia muitas vezes não sente a presença de um medicamento, de um comprimido que caiu no interior do calçado, de um pequenino brinquedo, de um neto, de um lego que ficou no interior do calçado, ou outro objeto qualquer, como uma moeda muitas vezes, que é o suficiente para durante um dia provocar uma pressão anormal e daí desenvolver uma pequena ferida, que é a porta de entrada para uma infecção e, consequentemente, chegar a uma amputação. Muito obrigado, professor Manuel Portela, também pela sua disponibilidade e pelos seus preciosos esclarecimentos em relação ao tema que foi proposto. Convidava agora o professor Carlos Vasconcelos a partilhar connosco toda a componente do tema que ele escolheu, exatamente a atividade física. Ok, boa tarde a todos. Não sei se me ouvem em condições. Sim. Conseguem me ouvir bem? Sim? Sim, sim. Sim, eu peço desde já desculpa de ter a câmara desligada, mas devido a uma formatação que fiz ao computador, a câmara ficou disfuncional e ainda não resolvi o problema. Também, fundamentalmente, aquilo que eu vou acabar por mostrar, quer a nível de PowerPoint, quer a nível de vídeo, acaba por não comprometer essa questão, o facto da câmara não estar funcionando. Antes de começar a apresentação, eu quero cumprimentar o Dr. Quental Nunes, a quem agradeço o convite para participar neste webinar. Cumprimento também todos os palestrantes, a quem dou desde já os meus parabéns por todas as apresentações que foram realizadas. Também tive pena de não ter percebido grande parte da apresentação do Dr. Mário Pinto,
mas já foi falado aqui por questões de barulho e por algumas dificuldades relacionadas com o link, acabou por ser difícil. E cumprimento então o Dr. Mário Pinto, o Dr. Miguel Guimarães, o professor Dr. David Carvalho e o professor Dr. Manuel Portela, a quem mais uma vez dou os parabéns pelas apresentações que realizaram aqui neste webinar. Antes de começar a minha apresentação, também não posso deixar de cumprimentar, como é lógico, todas as pessoas que estão aqui a assistir. É com muita satisfação que percebo que é um número muito elevado de pessoas que estão a assistir a este webinar e é sempre um gosto para mim falar acerca desta temática, pela qual sou uma pessoa apaixonada pela área do exercício. A minha formação, eu tirei a licenciatura na FADEUP, na atual FADEUP, no Porto. Também lá tirei o meu mestrado e depois, no âmbito do meu doutoramento, fui para Vila Real e tirei o meu doutoramento no âmbito desta temática da atividade física e da diabetes tipo 2. Pronto, conseguem ver o slide que eu estou a passar? Sim, sim. Sim? Ok, obrigado então. Podia às vezes haver algum problema, mais um problema, pronto, assim ainda bem que conseguem ver. Então, só olhando para este slide da apresentação, dá para perceber aqui através destas 4 fotos que para pessoas com diabetes tipo 2 é importante realizar atividade física, e quando falamos em atividade física, falamos em movimento, e quando eu às vezes ouço, ou na televisão, ou noutros meios de comunicação, a dizer que as pessoas não praticam atividade física, dito desta maneira, é errado, porque todos praticamos atividade física, porque atividade física é simplesmente movimento. O que muitas pessoas não praticam, e as pessoas com diabetes tipo 2 também estão incluídas nesse lote, tem a ver com a questão da intensidade da atividade física. E essa intensidade da atividade física, ser mais ligeira ou de ser mais intensa, isso é que faz a diferença relativamente a questões de saúde. Mas, como eu costumo dizer, mais vale fazer pouco do que não fazer nenhum. E mesmo a atividade física ligeira traz sempre benefícios, quanto mais não seja pelo facto das pessoas não passarem tanto tempo sentado. Porque o tempo sentado, diferentemente dos benefícios da atividade física, são duas questões diferentes. Diferentemente da prática da atividade física, eu, se passar muito tempo sentado, também está mais que provado na literatura que traz malefícios. Então nós temos de encarar estas duas situações de maneira separada. Até pode haver pessoas que cumpram com as recomendações de atividade física, mas depois passam mais de 8 horas sentado por dia. Então, eu acho curioso aquelas pessoas que por vezes dizem eu até faço 3 vezes por semana, atividade física de uma intensidade moderada, vigorosa. É isso que está descrito na literatura como sendo positivo para a minha saúde? Sim, senhor. Mas depois não nos podemos esquecer do outro campo, que é tempo sentado. Então são 2 campos que parece que é a mesma coisa, mas às vezes as pessoas podem cumprir num desses campos e podem não cumprir no outro. Então, olhando só para estas 4 imagens, podemos perceber que o tipo de atividade que as pessoas fazem, podemos ver nesta primeira imagem, não sei se conseguem ver o rato. Conseguem ver o rato? Uhum. Sim? Podemos ver nesta primeira imagem que as pessoas estão a fazer uma caminhada. Então, neste caso, estamos a falar de um exercício aeróbio. Caminhada é um exemplo de uma atividade que nós podemos fazer dentro deste tipo de exercício. Depois aqui vemos pessoas a fazer uma atividade mais lúdica, com bola, que trabalha questões de equilíbrio, que também vamos perceber que é importante. Aqui, outro tipo de atividade com pesos livres, que desenvolve outra componente, que é a questão da força, e depois outra questão extremamente importante para o dia-a-dia das pessoas com diabetes tipo 2, que tem a ver com a flexibilidade. Eu já trabalhei com muitas pessoas com diabetes tipo 2 que não conseguiam calçar-se porque simplesmente não conseguiam chegar ao pé. Não tinham facilidade em tirar uma camisa, em vestir-se, em despir-se, porque simplesmente não tinham esta capacidade motora trabalhada. Então, vamos perceber a seguir, vou falar disso mais em pormenor, mas vamos perceber a seguir que tudo isto vai ser importante para as pessoas com diabetes tipo 2, recapitulando: exercício aeróbio, equilíbrio,
exercícios de força e flexibilidade. Então, o que é que está recomendado na literatura especificamente para pessoas com diabetes tipo 2? Então, temos os tais tipos, o exercício aeróbio resistido ou de força, flexibilidade e falta aqui a questão do equilíbrio. Já vos explico porquê, vou falar no slide seguinte. Particularizando cada tipo de atividade, nós podemos então dizer que para o exercício aeróbio, por questões de segurança e por questões também da própria mobilidade da pessoa com diabetes tipo 2, não nos podemos esquecer que a prevalência de diabetes tipo 2 é maior em pessoas de meia idade e idosos. Então, são pessoas que já têm determinados problemas osteoarticulares e mais problemas com mobilidade do que, por exemplo, um adolescente ou uma pessoa adulta. E então, nós dentro do exercício aeróbio, nós temos vários exemplos. A pessoa até poderá andar de bicicleta, só que se anda de bicicleta e tem uma queda, a queda é a primeira causa de morte não natural em idosos. Então, sendo perigoso, correndo um risco, então não vou propriamente dizer à pessoa para andar de bicicleta, tendo a idade que ela tem. Não significa que vocês não vejam idosos a andar de bicicleta, que não vejam idosos que estejam funcionais para, mas grande parte dos idosos com os quais eu contactei com diabetes tipo 2, a sua funcionalidade não permitiria andar em grandes voos. Então a marcha rápida costuma ser aquela que é mais aconselhada dentro do exercício aeróbio. Quanto tempo? 150 minutos por semana. Mas o quê? 150 minutos só num dia e depois nos outros 6 dias não faço nada? Não. O ideal será, no mínimo, 3 dias por semana. Então, se a pessoa só fizer 3 dias por semana, só como quem diz, porque se fizer 3 dias por semana, 50 minutos em cada dia, já está a cumprir com aquilo que é recomendado. Então, e se fizer 4 dias por semana ou 5 dias por semana? É possível? Sim, desde que se cumpra com os 150 minutos por semana. Então, o que vocês podem observar nesta tabela é que, no mínimo, 3 dias por semana, não mais de 2 dias consecutivos sem exercício aeróbio. Ou seja, vamos imaginar que a pessoa faz na segunda-feira, estar terça, quarta e quinta sem fazer, já é muito. Ok? Então, quem faz na segunda-feira, por exemplo, no máximo, faz outra vez na quinta. O exercício resistido ou exercício de força. As pessoas deverão fazer 5 a 10 exercícios para os principais grupos musculares. Alguns grupos musculares extremamente importantes têm a ver com as coxas, o quadríceps, o dito quadríceps, a nível, falando em questões mais da anatomofisiologia. A questão do peitoral, são os grandes grupos musculares, 2 exemplos de grandes grupos musculares que nós temos no nosso corpo, mas falando em principais grupos musculares, falamos noutros grupos musculares que são importantes para desenvolvermos atividades do dia a dia, como por exemplo o bíceps, o músculo anterior do braço, como por exemplo os músculos que fazem com que haja mobilidade no pé. Isto é extremamente importante ser trabalhado com todas as pessoas, quer seja pessoas com diabetes tipo 2 ou não. À medida que se vão aproximando da terceira idade, as pessoas vão tendo dificuldade a nível da mobilidade do pé. E o facto de terem dificuldade na mobilidade do pé, isso também se trabalha a nível muscular. E é muitas vezes esquecido. As pessoas trabalham tudo e mais alguma coisa, e se eu digo assim, vamos trabalhar os pés, as pessoas olham para mim de lado e dizem, vamos trabalhar os pés? Não estou a perceber. Trabalhar os pés é fundamental, ok? Até por uma questão de proprioceção. Também há questões relacionadas também com a questão do pé diabético, que já foi aqui falado, que há pessoas que não têm tanta sensibilidade, e todas essas questões, através do exercício, quando alguém me diz, mas eu não estou a sentir, eu não consigo percepcionar, poderá ser um sinal de alarme que realmente já há ali algum problema neurológico a prejudicar aquela pessoa. Isto, deste trabalho mais particular dos pés, é preventivo de quedas. Muito preventivo de quedas.
Vocês se repararem, há muitas pessoas que ao caminhar, caminham com o pé em bloco. Parece que o pé não articula e têm dificuldade em subir a perna. Então isto é um trabalho conjugado de músculos dos pés e dos músculos das coxas, para eles conseguirem subir o membro inferior. Quem caminha com os pés em bloco e não sobe o membro inferior, basta um pequenino passeio para a pessoa cair. Então, voltando ao exercício, a estas recomendações, devemos fazer 3 a 4 séries. Neste caso, quando eu digo devemos, as pessoas com diabetes tipo 2 devem fazer 3 a 4 séries de 8 a 10 repetições para cada exercício e, no mínimo, 2 dias por semana, não consecutivos. Se fizer 2 vezes por semana, já está muito bem, mas as recomendações é que é no mínimo. Então, se é no mínimo, se fizer 3 ou 4, também não há problema nenhum. Flexibilidade, como eu estava a dizer há pouco, é extremamente importante para o nosso dia-a-dia e para nós não estarmos com os músculos tão contraídos e para termos maiores amplitudes. Há muitas pessoas, mesmo sem ser com diabetes tipo 2, que frequentemente têm contraturas musculares e estão muito relacionadas com esta falta de alongamento muscular. Então, a flexibilidade, complementando ao exercício aeróbio e ao exercício resistido, é fundamental. A única diferença tem a ver nos efeitos metabólicos e efeitos a nível principalmente a nível dos efeitos metabólicos, dos fatores de risco cardiovascular. O que é importante deste quadro? Exercício aeróbio e exercício resistido, em combinação. Já está mais que provado em variadíssimos estudos nesta área que exercício aeróbio em combinação com exercício resistido é melhor do que só exercício aeróbio e é melhor do que só exercício resistido. A flexibilidade, para esta componente mais metabólica e de prevenção de fatores de risco cardiovascular, não tem grande influência. Mas é importante para a melhoria da qualidade de vida da pessoa a nível de questões de mobilidade. Como eu disse há pouco, como a prevalência da diabetes tipo 2 é maior em idades mais avançadas, quando vamos para a prescrição do exercício em pessoas idosas, nós também temos a prescrição de equilíbrio. Então as pessoas devem fazer exercícios de equilíbrio para prevenção de quedas, que, como eu disse há pouco, é a primeira causa de morte não natural em pessoas idosas no nosso país, e então as pessoas devem fazer exercícios de equilíbrio 2 a 3 vezes por semana. Então, recapitulando, pessoa com diabetes tipo 2 deve fazer estes 4 tipos de exercício. Exercício aeróbio, temos aqui o melhor exemplo, que é o que garante mais segurança e é aquele exercício que as pessoas conseguem realizar no seu dia-a-dia, ou para ir ao supermercado, ou para fazer outro tipo de atividades. Eu posso-vos dar um exemplo que no âmbito do meu doutoramento eu tinha uma senhora que vivia a 300 metros do Pingo Doce e que, passado 2 meses de um trabalho de exercício comigo e com a minha equipa, não era só eu que trabalhava, com o trabalho de uma equipa multidisciplinar, entre os quais também estavam enfermeiros, e ela, passado 3 meses, virou-se e disse: professor, muito obrigado, eu já consigo ir e vir ao Pingo Doce sozinha. E no início do programa eu não conseguia. Então são estes pequenos ganhos, parece que são pequenos, mas são muitos e melhoram muito a qualidade de vida da pessoa. E neste exemplo, eu nem estou a falar propriamente em fatores de risco cardiovascular. Então, benefícios. Se as pessoas com diabetes tipo 2 cumprirem com as recomendações, quais é que são os benefícios que elas vão obter? Vão ter benefícios a nível da aptidão física, flexibilidade, resistência cardiovascular, vão aguentar mais tempo, por exemplo, a fazer uma caminhada, não se cansam tão rápido, o coração aguenta mais, entre aspas. Não nos esqueçamos que o coração é um músculo, então o coração também pode e deve ser trabalhado. A questão do equilíbrio, melhorias em questões de equilíbrio e melhorias relativamente a questões de força.
Eu gosto muito deste exercício de levantar e sentar, não só para pessoas com diabetes tipo 2, mas para todas as pessoas de todos os escalões etários. Mas quando falamos em escalões etários mais avançados, este exercício é fundamental para a pessoa ter independência. Porque se a pessoa se senta e não se consegue levantar sozinha, ela já não é dependente. Já não é independente, peço desculpa. Pelo menos daquela ação em específico. E para aquela ação em específico ela vai precisar de ajuda. E é uma chatice. Então eu estou sentado e vou ter que precisar de ajuda para me levantar. Então, ter capacidade para me levantar e sentar sozinho é extremamente importante. Claro que há mais exemplos de exercícios de força, mas este é um exercício que eu gosto sempre de particularizar porque é fundamental. Outro exercício que eu não tenho aqui uma imagem, mas que também é a base do nosso dia-a-dia, tem a ver com a apreensão manual. Agarrarmos alguma coisa. Se vocês pensarem, nós no dia-a-dia estamos constantemente a agarrar alguma coisa. Quando comemos, agarramos numa faca, agarramos num garfo, pegamos num copo, pegamos num prato, vamos passear o nosso animal de estimação à rua, seguramos na trela. Vamos fazer uma cama, seguramos nos lençóis, no edredom. Tiramos uma roupa, nós temos de ter esta capacidade de apreensão. E também está mais que provado na literatura que pessoas que têm menor força a nível da apreensão manual têm mais risco de mortalidade. Isto está relacionado com morte. Porque quem não consegue ter capacidade para agarrar fica mais dependente, ficando mais dependente, rapidamente fica institucionalizado. Institucionalização, mais próximo fica de poder morrer. Benefícios no controlo glicémico e fatores de risco cardiovascular. Pessoas com diabetes tipo 2, que cumprem com aquelas recomendações, também está provado na literatura que melhoram a pressão arterial, quer seja a diastólica, quer seja a sistólica, melhoram o índice de massa corporal, melhoram a composição corporal, mais particularmente diminuem massa gorda, aumentam massa muscular, diminuem perímetro da cintura, extremamente importante, a nível da perda da gordura abdominal. Quando nós perdemos a gordura no nosso corpo, eu posso perder em várias zonas do corpo, mas perder na zona abdominal é fundamental, porque é aquela gordura que está à volta dos nossos órgãos, entre os quais o pâncreas, que é extremamente importante nesta questão da diabetes. Melhoria dos níveis de colesterol, melhoria dos níveis dos triglicerídeos e o major outcome da diabetes, melhoria da hemoglobina glicada. E, como eu vos disse há pouco, sem falarmos em fatores metabólicos, sem falarmos em fatores de aptidão física, melhoria da qualidade de vida. O que é que acontece? Quando fazemos estudos com pessoas com diabetes tipo 2, percebemos que 1%, e volto a repetir, 1% cumpre com as recomendações de exercício. Isto é catastrófico. Então temos de inverter isto. O que eu gostava de ver neste gráfico era o contrário. É que os 99% fossem azul e o 1% fosse o vermelho. Mas não é assim. Então temos de encarar a realidade e temos de perceber algumas estratégias que podemos adotar no sentido de inverter esta tendência. Então, para isso, eu fui buscar um artigo que vocês conseguem encontrar na internet para ver, foi um estudo feito em Portugal, para ver barreiras, facilitadores e expectativas das pessoas com diabetes tipo 2 para a prática de atividade física. Então, como vocês podem ver aqui, há pessoas que referem: eu não gosto de caminhar, eu sei que é um erro, mas prefiro dormir, não tenho vontade de fazer exercício, eu não gosto de fazer exercício e as minhas pernas doem muito. Isto são 4 exemplos dentro de muitos que foram retirados deste estudo que foi feito com pessoas com diabetes tipo 2, no âmbito não só do exercício. Este artigo é mais do que exercício, mas como a minha apresentação é focada nesta questão, eu só vos trago, por exemplo, também fala neste artigo da questão da dieta, da questão da medicação, como vocês podem ver no título, self-management, no fundo,
acaba por ser mais abrangente. Facilitador. Carlos, só interromper, pode caracterizar um bocadinho essa amostra, quantos elementos, quantas pessoas participaram nesse estudo? Obrigado pela pergunta, Dr. Quental. Eu não lhe sei responder neste momento, mas mal termina a minha apresentação, como eu tenho aqui o artigo comigo, eu rapidamente vou ver e faculto essa informação. Está bem? Ok, muito bem. Mas obrigado pela pergunta. Mas como vos digo, vocês se colocarem este título na internet, também rapidamente conseguem ter acesso. Independentemente disso, eu depois faculto-vos essa informação do número de pessoas. Facilitadores. Se não fosse um amigo meu, eu não iria caminhar. Então vemos aqui a importância da componente social. A minha família puxa por mim no que diz respeito ao exercício. Vemos aqui a importância da família. E eles também falam em profissionais de saúde, que são pessoas que são facilitadoras da prática do exercício. Então temos aqui 3 eixos: família, amigos e profissionais de saúde. Expectativas. O que é que as pessoas com diabetes tipo 2 gostariam? Elas gostariam que houvesse mais informação sobre o que devem fazer, algumas dicas simples. É aquilo que eles referem. Então, posto isto, muitas pessoas com diabetes tipo 2 referem que têm preguiça. Sempre que alguém diz que tem preguiça, eu costumo referir que é falta de motivação pura e dura. E muitas pessoas que dizem que é falta de tempo, eu costumo dizer que é falta de prioridade. Então, temos aqui, em português, temos aqui 4 palavras que as que estão a vermelho costumam ser aquelas que são mais utilizadas, mas que vocês podem facilmente perceber que o que falta às pessoas é motivação e prioridade para conseguirem mudar comportamentos. E neste contexto da mudança de comportamentos, a melhoria da autoeficácia é extremamente importante. Ou seja, a convicção que uma pessoa tem de ser capaz de realizar uma determinada tarefa, de atingir os seus objetivos, nós temos de melhorar esta capacidade nas pessoas com diabetes tipo 2. Se conseguirmos mudar isto, facilitamos a transição e a mudança de comportamentos. Vou-vos agora mostrar 2 vídeos. O primeiro vídeo é este aqui. Promoção da atividade física no Serviço Nacional de Saúde. Peço desculpa interromper. Conseguem ouvir ou só veem? Baixinho o som. Baixinho, ok. Não estou a conseguir pôr mais alto, peço desculpa. Ok. Desde 2017 que estão disponíveis nos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, está disponível uma ferramenta que ajuda a fazer um questionário breve de atividade física, que são só 3 perguntas, muito simples. Quantos dias por semana é que a pessoa faz caminhadas ou atividades equivalentes em termos de intensidade? Quanto tempo duram em média essas atividades? E quanto tempo passa sentado? São 3 perguntinhas muito simples, mas que podem logo fazer um retrato de como é que está a pessoa a nível de atividade física. Temáticas para o acompanhamento da atividade física dos utentes, assim como a pressão arterial, o peso, o histórico familiar de doenças, também os níveis de atividade física devem ser avaliados e registados. Então, tal como a pressão arterial, tal como o peso, os níveis de atividade física também deverão ser registados, através destas 3 perguntas muito simples que estão no sistema informático do Sistema Nacional de Saúde. Pelos vistos, é uma ferramenta que o nome é S-Clinic. Ferramenta S-Clinic. Após esta avaliação, passamos ao aconselhamento breve. O utente recebe em mão ou no seu e-mail documentação de apoio à prática de atividade física, sempre adequada ao
seu caso particular. Esta documentação é autoexplicativa. Então, há aqui um aconselhamento geral, que eu penso que dá para ver alguns pontos. Qual a atividade recomendada para adultos? Uma recomendação mais geral. Aqui está os 150 minutos por semana. Não há tanta diferenciação do facto de ser com diabetes tipo 2 ou não. Vocês dizem assim, então, mas o Carlos referiu há bocadinho que isto era para diabetes tipo 2. Sim, a minha apresentação baseia-se nessa questão. Mas se vocês forem ver a recomendação para pessoas sem diabetes tipo 2, relativamente ao exercício aeróbio, a Organização Mundial de Saúde é exatamente o mesmo, para a população adulta e idosa. Então, temos aqui algumas ferramentas, algumas ideias mais gerais que, numa consulta, a pessoa pode ficar com essa informação. Então, no fundo, necessitamos de mais informação sobre o que devemos fazer. Algumas dicas simples. São exatamente estas dicas simples que também podem ser dadas no âmbito de uma consulta e que não demora muito tempo, porque, pelos vistos, há um sistema informático que possibilita essa questão. Então, profissionais de saúde, família e amigos, no fundo, são facilitadores de prática de atividade física. Então, em vez de nos focarmos num problema, vamos focar-nos numa solução. Que soluções é que as pessoas com diabetes tipo 2 poderão ter? Em primeiro lugar, programas comunitários de exercício. Eu sou de Viseu e em Viseu há um programa de atividade sénior e especificamente tem um grupo para pessoas com diabetes. Então, temos aqui uma oportunidade em que as pessoas, ao irem para este programa, conseguem cumprir com as recomendações de exercício. E estão com outras pessoas. Com pessoas que até podem não conhecer no início, mas que rapidamente se tornam companheiros. Já não digo amigos, mas que se tornam pessoas que, eu vou para a atividade, está lá o Sr. António, está lá a Dona Maria, vou falar de futebol, vou falar das telenovelas, impecável, fizemos um lanchinho, parte social, e as pessoas vão. É isto que as pessoas precisam muitas vezes. É deste estímulo. Professor Carlos Vasconcelos, permita-me interromper, peço desculpa, mas uma vez estamos aqui já um bocado adiantado da hora, seria possível sintetizar este breve, penso que é um vídeo que tem no YouTube, certo? Eu peço desculpa, Dr. Quental, entusiasmei-me e perdi-me completamente no tempo. É natural, eu sugeri mostrar os números exatamente para tentar moderar o melhor possível, sim. Mas pronto, admitindo que as pessoas têm também outros compromissos hoje e acima de tudo, pela riqueza destas vossas intervenções, eu ia pedir-lhe então uma síntese final para terminarmos a sua intervenção, antes da pergunta que tenho aqui para lhe colocar. Muito bem, eu vou então fazer uma síntese, vou só mostrar mais um vídeo que nem 1 minuto tem e depois faço uma síntese final de 1 minuto, está bem, Dr. Quental? Está bom para si? Sim, sim. Obrigado. E outra questão que as pessoas podem fazer é pequenas mudanças no dia a dia fazem toda a diferença. Então eu vou-vos mostrar aqui um segundo vídeo. Não sei quem é que já ouviu, quem é que já viu esta campanha do Siga o Assobio da Direção-Geral de Saúde. Então esta senhora vai apanhar o elevador e houve um assobio das escadas. Como quem diz, esquece o elevador e vem pelas escadas. Este senhor está sentado num sofá e houve um assobio da rua. Como quem diz, sai do sofá e vem para a rua. Esta senhora vai de autocarro e houve um assobio no sentido de esquece o autocarro, vem a pé. O Pauleta vai de carro e houve um assobio da bicicleta. Então, pequenas mudanças fazem a diferença, mesmo que as pessoas não cumpram com as recomendações que eu referi anteriormente. Para terminar, na Direção-Geral de Saúde, se vocês forem ao site, vocês encontram algumas recomendações mais gerais, também importantes nesta época de Covid que nós vivemos, como, por exemplo, 30 minutos por dia de atividade física de intensidade pelo menos moderada, dão os tais 150 minutos que eu vos referi, e há aqui alguns exemplos. Andar o mais possível pela casa, por exemplo. Temos aqui também realizar exercícios em casa, com o apoio das cadeiras, com garrafas de água, com o peso do próprio corpo. Isto são exercícios de força. Se vocês forem ao site da Direção-Geral de Saúde, têm lá vídeos ilustrativos de alguns exercícios que podem ser feitos.
E para terminar, tempo sentado, que eu vos disse no início da apresentação, que é diferente daquilo que é atividade física, são dois polos diferentes, evitar ficar mais de 30 minutos seguidos na posição de sentado. E peço desculpa pelo adiantar a nível da apresentação, quando me entusiasmo é sempre isto que acontece. Obrigado a todos. Muito obrigado, professor, pela sua explicação. Queria só colocar-lhe uma questão, e agradeço naturalmente a sua capacidade deste poder de síntese. Gostaria de saber se há um limite de glicémia que contraindique a prática de atividade física. Peço desculpa, mas não consegui ouvir. Não consigo, eu vou repetir. Portanto, se há algum limite de glicémia que contraindique a prática de atividade física. Obrigado, obrigado. É uma questão muito pertinente. Isso tem de ser visto em conjugação. Nós, técnicos de exercício, temos sempre um teto que é pessoas que tenham uma hemoglobina glicada acima de 10, há casos em que acontece, abaixo de 10 nós podemos fazer atividade física. Claro que é sempre muito importante nós, além dos dados da hemoglobina glicada, nós termos outros dados, como por exemplo a pressão arterial. Eu lembro-me de trabalhar com uma senhora que tinha uma pressão arterial sistólica antes do exercício, que era medido, e eu vi aqui no bate-papo que houve alguém que referiu, e bem, foi a Nádia, um programa DGS, Diabetes em Movimento, foi exatamente esse programa comunitário que eu participei no âmbito do meu doutoramento. Obrigado, Nádia. E então, há outras questões além da hemoglobina glicada. Eu tinha uma senhora, por exemplo, que antes do exercício tinha uma pressão sistólica de 20. Então era uma bomba relógio. Então, nós tínhamos, em conjugação com o enfermeiro, isto tem de ser uma equipa multidisciplinar, médico, enfermeiro, profissional do exercício, que em conjunto e em conjugação tomam decisões se realmente é seguro para aquela pessoa fazer atividade física ou não. Pronto, mas os 10% a nível da hemoglobina glicada, acima desse valor, é preciso ter muito mais cuidado e muito mais atenção. Abaixo não há problema. Ok, professor, muito obrigado. Pela pergunta. Quero agradecer também a sua exposição, assim como quero ao professor Dr. Mário Pinto, Dr. Miguel Guimarães, Dr. David Carvalho, Dr. Manuel Portela e Dr. Carlos Vasconcelos. Muito obrigado pela vossa participação neste evento comemorativo do Dia Mundial da Diabetes. Agradecemos também a todos e a todas que se inscreveram neste seminário. Lamento naturalmente esta atribulação de lidar com a plataforma, e a primeira intervenção do Dr. Mário Pinto foi algo atribulada. De qualquer forma, quero agradecer-vos, quer aos participantes, quer aos palestrantes, pela vossa disponibilidade. Nós queremos apostar fortemente sempre na saúde preventiva como forma de melhorar a qualidade de vida de todos e de todas as portuguesas. Muito obrigado a todos. Doutor Quental, muito obrigado. Desculpa, Doutor Quental, posso só dar aqui uma palavrinha final? Eu fui aqui ao bate-papo e apercebi-me que há aqui pessoas que, pronto, foram escrevendo e há aqui pelo menos uma pessoa que refere que gostava de trocar algumas impressões comigo. É com todo o gosto. Eu deixo-vos aqui o meu mail rapidamente. Peço desculpa, Dr. Quental. Como eu fui ao bate-papo e percebi que havia pelo menos uma pessoa que estaria interessada em falar comigo, podem contactar-me para este e-mail e eu terei todo o gosto em falar convosco, tirar potenciais dúvidas ou partilhar experiências convosco. Obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. E assim em particular também, professor. Muito obrigado a todos. Um bom fim de semana. Fiquem com saúde e prevenção. Um abraço a todos. Muito obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos. Bom dia. Obrigado.